Olá, bom dia, 9h34. O Boletim de Notícias começa agora com os principais assuntos desta manhã. Hoje é quarta-feira, 17 de setembro de 2025. Em nosso telão, você acompanha imagens de São Paulo. O dia começou com o céu encoberto, mas depois da garoa de ontem, o tempo volta a ficar firme. A umidade do ar fica em torno dos 50%, ainda um pouco abaixo do ideal. O sol aparece entre nuvens ao longo do dia e os termômetros vão aos 26 graus. Na catequese de hoje, o Papa Leão XIV indicou que a esperança cristã não nasce do ruído, mas do silêncio. A reflexão de hoje foi sobre a Páscoa de Jesus e o mistério do Sábado Santo. Roger Ferrari tem os detalhes. Bom dia, Roger. Um bom dia a você, Sidnei, e a todos. Sim, o Papa continuou falando sobre o tema Jesus Cristo, nossa esperança. A respeito do sábado, conhecido como dia de descanso desde o Gênesis. O Santo Padre explicou que no Novo Testamento, em Jesus, o sábado ganha o mesmo sentido, o completar da obra de salvação. A criação, que se inicia em um jardim, também no jardim onde Cristo é sepultado, começa a nova criação, como nos conta o Evangelho de São João. Leão XIV afirmou ainda que lutamos para parar e descansar e vivemos como se a vida nunca fosse suficiente. Nos apressamos a produzir, a demonstrar, a não perder terreno. Mas o Evangelho ensina-nos que saber parar é um gesto de confiança, o qual devemos aprender a fazer. E o Sábado Santo nos convida a descobrir que a vida nem sempre depende do que fazemos, mas também da forma como nos despedimos do que conseguimos fazer. Quando ci sembra che tutto sia fermo, che la vita sia... Quando parece que tudo está parado, que a vida é um caminho interrompido, lembremos-nos do Sábado Santo. Mesmo no túmulo, Deus está a preparar a maior surpresa, assegurou aos fiéis o Papa quando falava da ressurreição de Jesus. Ao final da catequese, o Santo Padre lembrou-se do povo de Gaza e renovou seu apelo por um cessar-fogo, pela libertação dos reféns, por uma solução diplomática negociada e pelo pleno respeito ao direito humanitário internacional. De Roma, Roger Ferrari, para o Boletim de Notícias. Obrigado, Roger. Entre as audiências do Papa de hoje no Vaticano, Leão XIV recebeu o cardeal Odilo Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo. Dom Odilo está em Roma em reuniões do Conselho de Economia da Santa Sé. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou a noite internado em hospital de Brasília e a presidência da República sanciona hoje o projeto que dá mais proteção a crianças e adolescentes no ambiente digital. A Júlia Rezende tem os detalhes. Bom dia, Júlia. Bom dia, Sidney. Bom dia a todos. O presidente Lula sanciona nesta quarta-feira o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que combate a chamada adultização nas redes, conhecido como ECA Digital. A cerimônia no Palácio do Planalto está marcada para as 5 da tarde e deve contar com a presença de deputados e senadores. A proposta ganhou força no fim de agosto, depois da repercussão de um vídeo de um influenciador que denunciou a exploração de crianças e adolescentes na internet. Mudando de assunto, o ex-presidente Bolsonaro passou a noite no Hospital DF-Star, aqui em Brasília. Ele foi internado nesta terça-feira depois de apresentar crise de soluços. De acordo com o senador Flávio Bolsonaro, que é filho do ex-presidente, Bolsonaro teve vômitos intensos, tontura e ficou quase 10 segundos sem respirar. A internação acontece 2 dias após ele ter retirado lesões de pele. Na ocasião, exames apontaram anemia por deficiência de ferro e sinais de uma pneumonia recente. Nós seguimos acompanhando tudo por aqui. Volto com você no estúdio. Obrigado, Júlia. Setembro é um mês dedicado à prevenção e conscientização do câncer de intestino, um dos tumores com alta incidência em homens, mulheres e, recentemente, entre jovens. A repórter Aline Mércio tem mais informações. Bom dia, Aline. Bom dia, Sidnei, a todos que nos acompanham. Exatamente, para entender um pouquinho mais sobre esse tipo de câncer, a gente vai conversar agora com o médico coloproctologista, Dr. Rafael Vaz Pandini. Bom dia, doutor. Quais são os primeiros sinais do câncer de intestino e o que fazer diante desses sinais? Bom dia a todos. O primeiro sinal que a gente tem no câncer de intestino, lembrar que é um câncer que está dentro do sistema digestório, no intestino grosso e no reto. Costuma ser sangramento nas fezes,
cólicas e dores abdominais, aquela alteração no hábito intestinal, então as fezes começam, o intestino fica mais preso, as fezes ficam afiladas. E quando a gente tem esse tumor instalado por muito tempo, existe perda de peso ponderal, fraqueza, anemia. Então esses sintomas são sintomas que a gente chama de sintomas de alarme, no qual a gente precisa procurar o atendimento médico. O atendimento médico, o especialista é o coloproctologista, é o cirurgião que é responsável pelo estudo do intestino, do reto e do ânus. Ele vai conseguir avaliar se existe um problema real no intestino e, com isso, solicitar os exames que a gente fala para o diagnóstico. Esses exames, o principal exame é a colonoscopia, para a gente poder identificar, fazer a biópsia e, por consequência, fazer o segmento e o tratamento do problema. Muito obrigada, doutor. E a gente também está fazendo uma reportagem sobre esse assunto para o Canção Nova Notícias, que vai ao ar às 18h45. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Aline. Agora vamos acompanhar a previsão do tempo para todo o Brasil nesta quarta-feira. A última semana de inverno está com cara de verão. A onda de calor vai continuar até o início da primavera. A capital paulista tem 26 graus. O dia vai ficar nublado, mas sem previsão de chuva. O tempo permanece quente no Rio de Janeiro, mas com chuva rápida à tarde. Isso deve amenizar o calor. Máxima de 27. Tempo seco mesmo na região central do país. Goiás pode chegar a 36 e Cuiabá a 37. Em toda a região, as temperaturas vão permanecer elevadas. Muitas áreas vão ter temperaturas acima da média, principalmente nas cidades do interior. No sertão nordestino, a umidade do ar pode ficar abaixo dos 20%. No norte, o alerta é para temporais entre o Amazonas e Rondônia. Nas demais áreas da região, os termômetros sobem. Belém, 33, Porto Velho, 35 e Palmas, 37. No Rio Grande do Sul, há possibilidade de pancadas de chuva em algumas áreas do estado. No Paraná, o tempo volta a ficar firme e o sol vai brilhar por lá. Israel avança na ofensiva terrestre em Gaza e provoca deslocamento de milhares de pessoas. Confira esse e outros assuntos em destaque na imprensa internacional. Em Gaza, palestinos fogem para o sul após o início de uma nova ofensiva terrestre de Israel na região. Os ataques fazem parte do plano israelense de controlar Gaza pela área costeira e assim derrotar o Hamas. A ONU e outros países chamam de terríveis as táticas de deslocamento forçado e as condições humanitárias em Gaza, que já sofre com a escassez de alimentos. Segundo o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, se o Hamas não libertar os reféns e se desarmar, Gaza será destruída. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse nesta terça-feira que a criação do Estado palestino é o único caminho para se pôr fim aos conflitos. A Colômbia perdeu oficialmente a certificação internacional antidrogas. Os Estados Unidos revogaram o reconhecimento que faz parte da estratégia antinarcóticos e acusaram o governo de Gustavo Petro de não reprimir o cultivo de coca e a produção de cocaína. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo presidente americano Donald Trump. E o Equador decreta estado de emergência devido a confrontos entre polícia e manifestantes, desde que o governo eliminou um financiamento de mais de $1 milhão ao diesel, usado nos setores de transporte pesado e agricultura. Segundo o presidente Daniel Noboa, a medida tenta coibir aglomerações que possam ameaçar a segurança da população. O Papa Leão XIV enviou mensagem aos participantes do 8º Congresso de Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais, que começou hoje e segue até amanhã em Astana, no Cazaquistão. O evento traz como tema Diálogo das Religiões, Sinergia para o Futuro. Nesse sentido, o Papa declarou que um futuro de paz, fraternidade e solidariedade exige o compromisso de todas as mãos e de todos os corações. O pontífice destacou que a união de diferentes líderes religiosos em defesa dos mais fracos, da casa comum e da dignidade das pessoas testemunha a verdade de que a fé une mais do que provoca divisão. Leão XIV
14 manifestou confiança de que o Congresso traga inspiração para trabalhar pela paz, criando uma sinergia desarmada e desarmante, humilde e perseverante, sempre em busca da caridade e do cuidado com aqueles que sofrem. O evento reúne cerca de 100 líderes do cristianismo, islamismo, judaísmo, entre outros. 60 países estão representados. Quer rever o boletim de notícias de hoje? Então vai lá no YouTube, @Canção Nova Jornalismo, e acompanhe o Canção Nova Notícias às 15h para 19h. Obrigado pela companhia, uma boa quarta-feira para você. Nosso encontro é amanhã, neste mesmo horário, aqui no Boletim de Notícias.